O Brasil é um país autoritário? Essa é uma pergunta muito interessante para a gente responder, porque o Brasil já passou por diversos momentos históricos aí, né? A gente é um país, ou tem a nossa formação aí desde os anos 1500, ou antes disso, com certeza, né? Principalmente ali com os povos indígenas, mas logo a gente vai voltar aí para tentar responder essa questão. Porque primeiro a gente precisa definir o que é autoritarismo? Segundo a Hannah Arendt, né, que está aqui nesse livro, que eu recomendo a leitura para vocês, autoritarismo ele é um movimento de massas, né? Um movimento de massas que é caracterizado pela popularidade do seu líder, né, pelo apoio que ele recebe das massas e por questões como publicidade, propaganda, né? Uma questão também que tem um pouco apreço aos valores morais. Ora, como assim? A gente entende que a verdade ela é boa, seja na sociedade ocidental ou na sociedade oriental, né? A verdade, a honra, a ética, a justiça. Mas percebe que esses movimentos de massa, qualquer um que você pode imaginar aí na sua cabeça, por exemplo, o movimento de massas lá, né, da Alemanha nazista, é um movimento onde tem o quê? Um desprezo pelos valores morais, né? As pessoas não conseguem refletir sobre aquelas ações que elas estão tomando, se aquilo é ético, se aquilo é justo. Elas simplesmente se unem numa massa e vão levar a cabo as suas intenções. E como a gente já diz, autoritarismo, movimento de massa, popularidade do líder, propaganda, desprezo aos valores morais e outra questão também que é o quê? A atração à perversidade contra os inimigos, né? Contra aqueles que eles chamam de inimigo. Muitas vezes a gente viu, por exemplo, mais uma vez citando a Alemanha, que é um caso bem sintomático disso, que é o quê? A questão do ódio aos judeus, a questão de juntar em torno do Hitler todo esse ódio, colocar ele como um líder popular, porque ele realmente foi, né? Ele, lembrando que ele ganha eleições, depois ele vai fazendo uma série de maracutaias, né? Acho que essa é uma expressão boa para a gente usar para ganhar cada vez mais poder. Mas a gente percebe que esse ódio em torno do Hitler, né? Esse desprezo aos valores morais como a verdade, a justiça e a bondade, né? O levou o quê? A levar a cabo a perversidade dessa sociedade e dessa população contra os judeus em outros vários momentos da história, né? Por exemplo, lá na Filipinas, a gente não tem certeza ao certo porque as informações não são muito confiáveis, mas que o Duterte, né, um líder de ferro, faz coisas que não são semelhantes, né? Porque ali a gente tem uma natureza de antissemitismo, mas a gente percebe um movimento muito autoritário nas Filipinas que vai contra as drogas e que chega aos usuários e que chega às famílias dos usuários que muitas vezes não tem nada a ver com as escolhas individuais daquela pessoa. Mas quando a gente já definiu o autoritarismo, a gente se pergunta uma coisa: o que são as massas, né? As massas geralmente são um grupo de pessoas neutras que não conseguem muitas vezes articular os seus desejos e os seus anseios políticos, né? Então essas pessoas que em um determinado momento tomam um gosto pela política, não sabendo bem articular os seus princípios políticos, as suas ideias, se unem em torno de uma massa que grita ferozmente, por exemplo, defesa do povo contra a sociedade capitalista que quer ver sempre o pobre lá embaixo e os ricos lá em cima, ou aquele outro discurso também, né? Vamos lutar contra essa esquerda e não sei o que lá que afundou o Brasil. Em certo sentido, faz muito sentido mesmo, mas a grande questão é que o autoritarismo, por ser um movimento de massa, por ter essas questões autoritárias, ele mata, ele exclui da jogada o individualismo, que é uma questão fundamental da sociedade ocidental. Eu, você, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós expressamos valores individuais, como, por exemplo, os nossos gostos por profissões, os nossos apetites, os nossos anseios por poesia, beleza, e seja lá o que for. Nós expressamos isso. Mas no autoritarismo, essa questão individual, não importa se ela esteja à esquerda ou à direita, ela é totalmente suprimida em torno de causas comuns, como, por exemplo, vamos lutar contra os capitalistas, vamos lutar contra as quadrilhas e tudo, sem uma denominação. E percebe que fica o quê? Muito perigoso quando a gente não denomina, quando a gente não se orienta por algo prático e que a gente pode visualizar. Mas aí a gente se pergunta, ora,
Por que que muitas vezes não tem uma característica prática, né? Não tem uma característica que a gente consiga realmente, de fato, ver e se colocar a lutar por aquilo? Porque esse movimento autoritário é um movimento que carece de reflexão. Nenhum dos movimentos autoritários eles conseguem refletir e pensar o seu movimento. Foi assim na Revolução Francesa, principalmente na era do terror, né? Que a gente viu que é um movimento que ele só vai e ele tende sempre a se tornar pior e ainda mais difícil, implicar mais em dificuldades para o individualismo. Então, quando a gente percebe o que é o autoritarismo, a gente consegue ter uma postura mais prudente, principalmente sobre os discursos, né, dessas pessoas influentes na sociedade. Pode ser políticos, pode ser blogueiros, podem ser pastores e padres, mas qualquer pessoa que tem uma certa influência na sociedade. Então, nós percebemos o autoritarismo: popularidade, desprezo a valores morais, atração à perversidade, massas que se unem em torno de objetivo, causas não definidas, e a gente culmina nisso com o quê? Com o fim do individualismo, com o fim do eu. E ora, nós somos parecidos, né? Somos seres humanos aí, mas a gente tem uma coisa que é muito parecida. A gente ama a nossa liberdade e a nossa individualidade. Mas quando a gente abre mão disso em torno para colocar uma figura aí carismática, autoritária, quando a gente abre mão disso para colocar a nossa liberdade nessa figura, a gente perde tudo. E isso é muito perigoso para a sociedade moderna, seja ela brasileira, americana ou qualquer que seja. Mas tá, definimos autoritarismo. E por que seria o Brasil um país autoritário? Ora, para começar, né, o Brasil ele foi uma colônia portuguesa lá nos anos 1500, né? O Brasil ele vem o quê? Sobre uma cadeia de ordens que vem de Portugal, que chega aqui, que passa para o dono da capitania hereditária, pelo dono da feitoria, né, pelos fazendeiros, pelo capitão-mor. Não existia uma justiça comum no Brasil, pelo menos ali até a República, algo assim, pelo menos considerável. É óbvio que no período do Império tinha certas questões, né, de justiça e tudo mais, mas ainda é muito difícil porque a gente vivia num regime absolutista, onde o rei tinha até mesmo um poder moderador. Então, o Brasil vem dessa tradição de uma colônia de exploração, de um dirigismo que vem de Portugal. Então, nisso a gente já percebe que claramente o Brasil é um país de natureza autoritária. Mas tá bom, Pedro, a gente tá falando disso aí lá no período dos anos 1500, né? Mas isso já mudou, talvez isso possa ter melhorado. Em certo sentido, sim, mas a gente também vai olhar outras questões, como a Carta Constitucional do Brasil, de 1824, onde as pessoas não eram, onde os escravos não eram considerados cidadãos ou mesmo pessoas, né? Porque a Carta Constitucional diz que os cidadãos, que as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. Mas, ora, então o que a gente faz dos escravos, né? Então, nesses meandros, né, nessas particularidades, nesses caminhos pequenos que a gente pode percorrer daqui nos próximos vídeos, a gente vai perceber o autoritarismo brasileiro. E hoje, uma das coisas onde nós mais vemos o autoritarismo nas instituições brasileiras é na questão da geração de riqueza, por exemplo. Experimenta abrir uma empresa, experimenta gerar riqueza, experimenta fazer um contrato para uma prestação de serviço, que você vai ver o infortúnio que isso pode te causar, né? Você que quer produzir riqueza, você que quer gerar, que quer pegar o teu recurso e alocar no investimento, você tem que pedir permissão para aqueles que não produzem e que vivem da sua produção. E ora, você não pode nem escolher se você não vai dar a sua produção a essas pessoas. Ela simplesmente é tributada, ela simplesmente é cobrada a altos preços em troca de grandes favores que na realidade muitos de nós nunca vimos, né? Então esse é um vídeo sobre autoritarismo para a gente conversar, para a gente entender mais. A gente definiu o que é autoritarismo, a gente percebe no Brasil desde o colonialismo, a gente percebe na Constituição, a gente percebe hoje nas dificuldades para gerar riqueza no nosso país. E é muito ruim apontar um problema sem talvez direcionar alguma solução, né? Talvez a solução seja, ou quase certa, que é a gente se instruir de uma maneira muito consciente, que é a gente sair das narrativas, né? Das narrativas dos líderes políticos ou de qualquer líder. Procurar entender certos princípios
que orienta a nossa sociedade, que oriente a nossa vida, para que a gente possa conviver numa sociedade cada vez melhor, cada vez mais harmoniosa e cada vez mais Brasil também. Nosso país é muito bom. A nossa tristeza é só a classe política mesmo. Fica com Deus, forte abraço, tamo junto, falou!